Eu fiquei indignada também quando eu vi que um padre ia ser esfaqueado. O absurdo que tá chegando dentro da igreja, gente. O absurdo. Entendeu? Mas por quê? Porque muitos não fazem nada. Muitos preferem ver a desgraça dentro da igreja. Me perdoe dizer sobre isso. Mas muitos querem a desgraça dentro da igreja. Se o padre fosse esfaqueado, pelo amor de Deus, né? O que esse pessoalzinho teria que falar? O que os fiéis teriam que dizer? Entendeu? É um absurdo. Por isso sou a favor de expulsão. Não entrar todo mundo dentro da igreja. Eu sou muito a favor disso. Ai, Deus vê meu coração. Olha, Deus pode ver, mas eu não tô vendo nada aqui que mostre que você é confiável. Então você vai sair daqui, entendeu? Eu expulsaria qualquer tipo de gente, entendeu? Não é católico, eu ficaria bem de olho. Muito de olho, entendeu? Olhos bem abertos. Era isso que eu seria, entendeu? Pessoa totalmente com os dois pés atrás, entendeu? E muito convicta do que sim, do que não dentro da igreja. Eu quero falar agora um pouco, né? Isso aí foi um assunto que eu vi também. Eu quero falar agora um pouco sobre o Frei Gilson, mais uma vez. Uma coisa que eu quero falar aqui diferente do que vocês estão acostumados a ouvir, né? A ouvir. Talvez muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Eu nunca perco a chance de poder dar minha opinião, então eu vou falar. Né? Você gostando ou não de mim, tá? Gostando ou não das minhas opiniões fortes, polêmicas e convictas, com provas, certo? E eu mostro sempre a prova de tudo que eu falo aqui. Então é isso. Tem gente que não tá preparado para pessoas como eu. Então eu tô nem aí pra você, tá? Cresça, primeiramente. Cresça, tá? E conheça a minha fé. E conheça a minha fé. Pra vir me falar alguma coisa. Então aqui eu vou falar, né, sobre religiosos em diferentes lugares, né? A presença de um católico, né, dentro de outros lugares. Eu vou falar sobre isso. Muita gente gosta de ver minha opinião, né, sobre essas questões. Eu, como sempre, estou sempre não fugindo de nada, de nenhum assunto, e eu não debato, tá? Eu só explico aqui a minha opinião. Aqui é tudo uma opinião. Então, aqui eu vou falar diretamente de acordo com a doutrina católica, certo? Quem quiser ver a doutrina pode ver, certo? E no Código de Direito Canônico, sobre essas duas, dentro dessas duas coisas, certo? Então, essa questão da presença de religiosos tá, em diferentes lugares, né, é reconhecido, tá, como parte da missão da igreja de evangelizar, né, e testemunhar a fé. Por isso que muitos de vocês vão ver, né, religiosos com certos tipos de pessoas, enfim. Vai tudo uma missão, né? A missão de cristão, tá? É a missão do cristão. Embora eu não concorde. Eu vou falar isso no finalzinho. Vai ser um pouco maior, né? Eu não concordo, mas isso aqui eu vou especificar, né, a questão dentro da doutrina, certo? Então, dentro da missão, os católicos são chamados a viver sua fé, né, em toda a sua vida. Assim, o que inclui bastante, né, está presente em várias esferas da sociedade, digamos assim. No trabalho, na família, na política, na cultura, e etc. Vocês sabem. Essa questão está alinhada com o chamado à santidade que todos os fiéis recebem, certo? Mas, diz o Código de Direito Canônico, né, especialmente no título que trata dos direitos e deveres dos fiéis, que todos os católicos têm o direito de participar ativamente na vida da igreja, certo? E de levar a mensagem do evangelho ao mundo. Eu vou citar aqui exemplo, tá? Uns exemplos. O Catecismo, no parágrafo 208. Você pode ver. Diz assim: os fiéis têm o direito de serem assistidos pela igreja em suas necessidades espirituais e materiais. E no Catecismo, também diz no parágrafo 225, que os fiéis têm o dever de colaborar com os pastores da igreja para a edificação do corpo místico de Cristo. Em relação à presença de Jesus em toda parte, né? Ele mesmo fala sobre isso em várias passagens do Novo Testamento. Exemplo, Mateus 28:20, né? Que diz assim: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Né? Jesus diz isso. Essa passagem é frequentemente interpretada como uma afirmação da presença contínua de Cristo na vida dos católicos, e todos nós. Né? Além disso, Jesus nos encoraja, né, a ser luz do mundo e sal da terra. Em Mateus 5, 13 ao 16. Estou sendo breve aqui para não ser uma coisa, né, tão demorada. Diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire.
mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Né? Aqui também fala sobre isso. Ou seja, indicando que devem estar ativamente envolvidos na sociedade. A presença dos católicos em diferentes ambientes é uma forma de testemunho da fé cristã, tá? Isso é muito importante. A importância do testemunho que eu estou falando aqui, né? A igreja nos ensina que devemos ser agentes de mudança e transformação no mundo, vivendo valores cristãos em nossas ações, né, cotidianas. Portanto, um católico pode e deve estar presente em todo lugar, vivendo sua fé e compartilhando o amor de Cristo com os outros. Isso está alinhado tanto com as diretrizes do Código de Direito Canônico, quanto com os ensinamentos bíblicos sobre a missão dos cristãos no mundo. Agora, uma opinião, tá? Minha. Aqui ninguém é obrigado a aceitar ou concordar comigo, tá? É uma opinião minha. O que não fere nada na doutrina, nem nada do tipo, é uma opinião minha, tá? Eu tenho uma visão forte e diferente. Então é isso. Se acostumem comigo. Assim, embora os fiéis, como representantes da vida religiosa e da igreja, tenham esse papel importante na evangelização e no ensino da fé, na minha opinião, nem sempre é apropriado ou benéfico que estejam em todos os lugares, né? Mas, como eu sei que o Frei não é tradicional, né? Ele é o quê? Da renovação carismática, ele é um Frei, assim, tradicional na questão de ser aquela coisa mais rígida, mais, sabe? Ele é um Frei mais, que leva a palavra, mas ele é um Frei legalzinho, enfim, então vocês entenderam, né? Ele não vai desagradar ninguém, enfim, a não ser com palavras, né? A palavra de Deus, né? Ele vai falar sempre, mas ele não vai estar lá para, tipo, desagradar ninguém, ele vai para ser uma pessoa que é bacana, enfim. Agradar reis e troianos, eu digo assim, entendeu? A presença de um Frei, na minha visão, né? Até como eu posso falar, meu Deus? A presença de um Frei, mesmo autêntica e contextualizada, né, em ambiente onde a fé católica, a nossa fé, não é bem-vinda, onde há hostilidade, a mensagem pode não ser recebida de forma positiva. Por exemplo, um Frei tentando evangelizar em um ambiente altamente secular, que a gente sabe que vários desses programas são, né, pode enfrentar resistência que torna difícil até o diálogo. Embora que tem católicos que voltem para a igreja, né, enfim. Mas, assim, os freis precisam de tempo para sua própria formação espiritual e teológica, tá? Estar em todo lugar pode comprometer essa necessidade fundamental. Um frei que não se dedica ao crescimento espiritual pode acabar transmitindo uma mensagem menos eficaz ou até distorcida, né? Foi o que aconteceu uma vez, quando ele falou da imagem, né? Alguns lugares são mais adequados para discussões espirituais do que outros. Por exemplo, posturas evangelizadoras podem ser mais apropriadas em ambientes religiosos ou comunitários do que em festas sociais ou ambientes de trabalho, onde as pessoas podem não estar abertas a discutir sobre fé. Né? Vou falar sobre essa questão de evitar superexposição, né? De uma forma de evitar o desgaste. Se um frei estiver constantemente presente em todos os lugares, ele pode correr o risco de se tornar desgastado ou perder a eficácia de sua mensagem. A repetição excessiva pode levar ao quê? A indiferença por parte das pessoas, entendeu? Posso falar mais? A questão de prioridade ministerial, né? Também eu vejo assim. Os freis têm compromissos com o quê? Suas comunidades religiosas, paróquias ou projetos específicos. Estar presente em todos os lugares, todos os podcasts, todos os programas, pode desviar a atenção dessas responsabilidades prioritárias. Por exemplo, um frei que tem um ministério com jovens deve concentrar seus esforços nessa área, para ser verdadeiramente eficaz. Tem que existir uma maior atenção às necessidades reais, né? O cuidado pastoral é uma parte fundamental do trabalho de um frei. Ele deve estar atento às necessidades reais das pessoas em sua comunidade local, em vez de dispersar suas energias em muitos lugares diferentes. Embora os freis tenham uma missão importante de levar a mensagem, né, do evangelho ao mundo, é essencial que sua presença seja intencional e contextualizada, respeitando tanto as necessidades deles, quanto as das comunidades que atendem. O equilíbrio entre evangelização e cuidado pastoral é fundamental para o sucesso de seu ministério.
deixando claro aqui, tenho nada contra o Frei. Assiste o Frei Gilson. E essa é só mais uma opinião minha.